Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de operador de empilhadeira, tá bom? Meu nome é Lucas Almeida Rezende, sou consultor e professor na área de segurança do trabalho e hoje estarei ministrando aqui para vocês sobre esse treinamento fundamental, tá bom? Com base na nossa norma regulamentadora de número 11, perfeito? Antes de começarmos, é importante a gente abordar aqui quais são os principais tópicos e nosso conteúdo programático a serem abordados aí ao longo do nosso treinamento, perfeito? A começar aí pela classificação das empilhadeiras, onde a gente vai dizer quais são os tipos e modelos que existem, tá, atualmente, considerações sobre acidentes com a empilhadeira, prescrições sobre a utilização das empilhadeiras, então para que ela serve, para onde destinadas, tá? Diagrama de cargas, que é um assunto fundamental, importante para quem opera empilhadeiras. Precauções pré-partida, então todo aquele processo antes a serem adotados, antes de a gente dar a partida da empilhadeira. O que fazer antes, tá bom? A gente vai falar bem a fundo sobre isso aí também. Também vamos falar sobre as sinalizações de segurança, que são importantes a serem vistas e atendidas, sobre as regras de segurança e instruções de uso desses equipamentos, tá bom? Regras gerais para sair com a empilhadeira também, então o que fazer antes, né, quando a gente faz a pré-partida e depois, o que posso fazer ali para não ter nenhum dano ou coisa nesse sentido aí, tá? Um acidente. Regras de empilhamento, transporte e armazenamento de cargas, então como que eu posso destinar minhas cargas, como que eu posso distribuir a carga de forma correta também, e fundamental e importante. Vamos abordar um ponto que é extremamente necessário e importante, que é o abastecimento e cuidados com a bateria, tá bom? Vamos ver muito a fundo sobre isso aí. Proteção contra incêndios também, fundamental. E medidas de controle por meio dos EPIs, EPCs e medidas administrativas também. E vamos, por último, aí, ver sobre as simbologias das cargas e tudo mais. Porque existem cargas que têm ali, de certa forma, né, um cuidado maior a ser atendido. Perfeito? Então, antes de começarmos de fato, é importante apresentarmos o motivo desse nosso treinamento, tá bom? Ele tem como principal objetivo, então, o fornecimento, né, de procedimentos ao aluno para operar empilhadeiras com segurança e eficiência, de forma a evitar acidentes e prevenir, né, de certa forma, ali, as condições do equipamento e tudo mais, e também evitarmos aí acidentes, tendo de forma satisfatória as necessidades do mercado. E todo esse nosso treinamento, ele é com base na nossa NR11, por meio da nossa portaria 3.214 aí de 78, perfeito? Então vamos lá, senhores. Antes de qualquer coisa, as disposições gerais que é importante a gente abordar no início, tá? Sobre a nossa norma regulamentadora de número 11, que estabelece requisitos mínimos para transporte, movimentação, armazenamento e manuseio de materiais, que é basicamente isso que a nossa empilhadeira faz, tá? Ele faz todos esses requisitos aqui. Então, com base na nossa norma regulamentadora, vamos dar início ao nosso treinamento. Para você que quer, né, dar uma aprofundada mais sobre a norma e tudo mais, você pode apontar seu celular a esse QR Code, que você vai ser direcionado diretamente para a página da norma regulamentadora de número 11, tá bom? Então fica aí, tá? Esse dever de você se aprofundar mais sobre alguns pontos a mais lá da norma, perfeito? Vamos lá. Disposições gerais conforme nossa NR11. Primeiramente, para eu poder operar uma empilhadeira, eu preciso ter uma certa autorização. Por meio disso, a nossa norma traz alguns meios, como a utilização de crachás. Então, os operadores de equipamentos de transportes motorizados deverão ser habilitados e só poderão dirigir se durante o horário de trabalho, portarem o cartão de identificação com nome, fotografia, em lugar visível. Olha o nosso exemplo aqui. Então, novamente é esse caso, né? Temos aqui a foto da pessoa, operador autorizado. Normalmente, né, é colocado aqui a logo da empresa, tá? O nome do colaborador, o setor, qual setor, né? Nesse caso, o setor de expedição. Logo atrás tem a questão do operador de empilhadeira, que possui a CNH. A CNH, de certa forma, não é uma obrigação, mas é fundamental, um requisito básico, tá? Até para você ter uma noção ali de operação, de espaço e tudo mais. Então, é imprescindível que a gente tenha aí a CNH, tá bom? Se
O nosso operador passou por exames de saúde complementar que são fundamentais. Isso, inclusive, está respaldado e resguardado na norma, tá? Então, anualmente a gente precisa fazer os exames complementares, né? Como posso citar aqui, alguma questão da acuidade, entre outros, que vai depender, logicamente, da sua exposição, tá? Para você estar operando também empilhadeiro. Se ele recebeu o treinamento, então, periodicamente tem que estar sendo feito essa renovação dos treinamentos e tudo mais, tá bom? Então aqui normalmente ele vai lá falar sobre o exame que está em dia e que está em dia também o cartão, que deve ser atualizado, como a gente falou, anualmente. Bacana? Então temos o nosso operador está aqui habilitado, está certinho, passou pelo treinamento, passou pelos exames, ele está apto aí a operar empilhadeira, perfeito? Como a gente falou, esse cartão terá validade de 1 ano, salvo imprevisto, e para revalidação, o empregado deverá passar por exames novamente de saúde completo, né, conforme o seu PCMSO, por conta do empregador. Os equipamentos de transporte motorizados deverão possuir sinal de advertência sonora, no caso buzinas, a sinalização no sentido de ré, então a questão, além da parte luminosa, também aquele alerta de ré, perfeito? Isso aqui é imprescindível para essas máquinas a fim de sempre manter uma sinalização correta aí. Maravilha? Outros assuntos importantes aqui das disposições gerais são: todos os transportadores industriais serão permanentemente inspecionados e as peças defeituosas ou que apresentem deficiências deverão ser imediatamente substituídas. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que periodicamente, inclusive a gente vai ter um módulo que a gente vai falar especificamente sobre isso, devem ser feitas as manutenções preventivas e corretivas dos nossos equipamentos. Bacana? Isso aí é fundamental. Além do mais, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o uso desses dispositivos, né? Ou seja, dessas empilhadeiras nos locais fechados ou com poucos ventilados, pois existem alguns modelos que existe a emissão de gases tóxicos, né? Empilhadeiras aí movidas a gasolina, diesel ou gás. Bom, a gente tem que tomar muito cuidado com essas aí, com exceção, logicamente, das elétricas. A gente vai ver já sobre as classes, né, as classificações das empilhadeiras. Então é proibido, né, a gente operar essas máquinas que geram esses gases tóxicos por máquinas transportadoras e deverá ser controlada para evitar concentrações no ambiente de trabalho acima dos limites permissíveis também, bom? Então olha o exemplo aqui, esse aqui é um caso de uma elétrica. Então em locais fechados e sem ventilação é proibida a utilização dessas máquinas. Bacana? Então vamos agora entrar sobre as classificações das nossas empilhadeiras. Atualmente nós possuímos 5 tipos de empilhadeiras, tá? 5 classes. Vamos começar aqui basicamente então vendo quais são, o que seria esse instrumento então. A nossa empilhadeira nada mais é que um equipamento industrial utilizado para transportar e movimentar materiais, ou seja, ela tem o objetivo de pegar o material aqui e levar a um certo local, normalmente materiais muito pesados, que é humanamente possível, né? E também, digamos, muito moroso a gente pegar peça por peça para colocar, empilhar, guardar uma coisa desse tipo. Então ela facilita muito nesse quesito, tá bom? Ela também possui, né, sendo toda empilhadeira, ela é dotada de garfos e outros dispositivos de sustentação de carga, e a empilhadeira foi projetada, tá, de forma a permitir a movimentação e o deslocamento de materiais tanto no sentido horizontal, ou seja, horizontal, né, para lá, para cá, ou vertical, tá? Para cima e para baixo, tá bom? Nesses sentidos aí ela foi projetada exatamente para isso, tá bom? Então, olha o exemplo nosso aqui. Então, uma empilhadeira, certo? Tem esse objetivo de realmente fazer esse armazenamento. Então, normalmente ela é utilizada mais em locais de armazém, né? Você vê muito, é um local muito característico esse aqui da nossa imagem, tá? Um local cheio de prateleiras, onde a gente tem que empilhar em grandes altitudes ou uma carga muito alta. Então, ela é utilizada muito em esses locais de expedição, de armazenamento e tudo mais. E as nossas empilhadeiras, como eu falei lá atrás, são classificadas em classes, tá? Em 5 classes, como a gente vai ver a seguir. Bom, elas podem ser movidas a gasolina, que emitem, né, grande poluição para o ambiente, a diesel, que apresenta maior poluição que a gasolina, logicamente, tá? A gás, que polui menos que o diesel e a gasolina, mas polui também, tá bom? A gás.
a eletricidade que gera ali zero emissões de poluentes, tá bom? E uma observação fundamental e importante é que é mais usada nas empresas alimentícias e farmacêuticas e sem espaços fechados com pouca ventilação, no caso a nossa empilhadeira elétrica, tá bom? Como a gente falou lá atrás, é proibido o uso dessas máquinas em ambientes fechados, essas máquinas que geram poluentes, somente essas elétricas, tá bom? Tranquilo? Então vamos começar aqui pela nossa classe 1, a nossa empilhadeira de classe 1. As empilhadeiras elétricas contrabalançadas, operador sentado, ou seja, olha o nosso exemplo aqui. Então a gente olhando assim parece que seja uma máquina que emite poluente, mas não, ela é uma máquina elétrica, tá? Ela agrupa máquinas elétricas contrabalançadas. O que seria contrabalançadas? Ela tem um contrapeso, ou seja, a partir do momento que eu coloco um peso aqui, ela tem uma sustentação, uma forma construtiva de suportar aquele peso ali de forma que não tenha um risco de tombamento ou coisa nesse sentido, que a gente vai ver também posteriormente, tá bom? E ela possui aí, ela consegue ter uma capacidade para ela tem uma capacidade para altas cargas e baixa altura, ou seja, ela tem uma altura certamente limitada ali, tá? Internamente com o piso perfeito, ou seja, é mais utilizado em ambientes com piso retilíneo, né? Então retos, que possuem boa velocidade para ciclos curtos de operação. Então nós temos aqui nossa primeira classe, nossa empilhadeira de classe 1, feito conforme nosso modelo. Já aqui na classe 2 nós temos as empilhadeiras elétricas mais utilizadas em armazém, com operador sentado, que são essas máquinas aqui, bom? A sua principal aplicação é quando se pensa em otimização de áreas, pois opera em corredores mais estreitos e maiores alturas. Então, conforme a gente viu lá atrás, em locais que possuem prateleiras maiores, né, ou com um peso bem grande, significativo, a gente utiliza esse tipo de máquina, né, de classe 2 aqui. Nesse segmento, as maiorias são populares, são as retráteis, né, que são iguais modelos aqui. Então, elas possuem uma certa funcionalidade maior aí, e elas possuem uma capacidade de carga em quesito de altura e peso bem maior também, tá bom? Que se apresentam como trilaterais, selecionadoras e pantográficas, e dominam aí a área dos almoxarifados, que possui aí grandes prateleiras, perfeito? Então essa aqui ela consegue atender de forma eficaz e também, como por ser elétrica, ela pode sim atuar dentro de ambientes fechados, tá bom? Nós temos aqui agora a nossa classe 3, que são as empilhadeiras elétricas de armazém com operador em pé. Essas aqui são para ambientes ambientes fechados também, tá? Que precisam ter um piso realmente ali mais reto também, tá? Mais liso, por quê? Olha, percebam que ela tem uma saia, certo? Então ela não possui uma forma construtiva dela, não permite que você tenha pisos irregulares, então tem que ser um piso regular, bom? Fazem parte das máquinas elétricas próprias para transportes horizontais, então ela só faz mais essa parte de levantar mesmo, tá? Quando equipadas com torres, são indicadas para operação a baixa altura e atende a operação de pequenos portes e operam em espaços muito reduzidos, ou seja, diferente da nossa classe 2, que a gente possui altas alturas e altas capacidades, essa aqui seria, digamos assim, um quebra-galho para ambientes mais reduzidos, né, com prateleiras mais baixas, normalmente de cerca de 5 metros, ela consegue atender. Logicamente vai depender de marca e modelo, tá bom? Mas ela já atende ali para um almoxarifado de pequeno a médio porte, dependendo aí do que é transportado e tudo mais. Perfeito? Então nós temos aqui a nossa classe 3, também empilhadeira elétrica. Já na nossa classe 4, nós temos a empilhadeira a combustão de contrapeso também, né, com operador sentado, conforme a gente pode ver na imagem. Mas perceba que ela pode ser movida, né, por diversos tipos de combustíveis, como, por exemplo, o GLP, que é, né, o mesmo gás de cozinha, né, que é o gás liquefeito de petróleo, e gasolina, perfeito? Temos até modelos que têm os dois tipos, que você pode abastecer tanto na gasolina, tanto no gás, tá bom? Olha só aqui o modelo aqui, ó. Então nós temos aqui abastecimento por meio de gás, tá? Em geral, é uma empilhadeira mais robusta, tem baixo custo de manutenção e possui motor mais potente, até porque ela pega pesos mais maiores, né? Elas são utilizadas muito para descarregar caminhões e tudo mais, então são utilizadas mais em áreas externas, tá bom? Áreas externas mesmo, até pela questão da poluente, e elas,
além disso, pode operar em diversos pisos. Então, já nos casos anteriores a gente falou sobre o piso irregular. Aqui sim, ela pode sim operar em pisos irregulares e tudo mais, tá? E tudo mais. Então, observe-se também que não pode ser utilizada em ambientes fechados, como a gente falou, porque ela emite poluentes. Feito? Então, nós temos aqui nossa empilhadeira de classe 4. Passando em diante, nós temos a classe 5, que são empilhadeiras bem mais robustas, parece até de certa forma, um trator, né? Logicamente tem um contrapeso, né? Igual o exemplo aqui, tá? O operador também fica sentado e a sua principal aplicação é em pátios, áreas externas de empresas, armazém de grande porte, né? Com cargas muito pesadas e operação em docas e containers. E seu range de capacidade é bastante grande, ou seja, ela consegue pegar cerca de repente 10 toneladas, vai depender logicamente da marca e modelo também, tá bom? Normalmente o abastecimento dessas máquinas aqui também são por meio de óleo diesel, tá? Então são máquinas aí já com motor mais potente e tudo mais, e olha só a capacidade dela, né? Então, como eu falei lá atrás, parece mais um trator, mas aí nós temos a nossa empilhadeira de classe 5, perfeito? Então, classificado aí todas as nossas empilhadeiras, agradeço demais. Agora a gente vai começar de fato a falar sobre a operação das empilhadeiras, né, ao longo do nosso treinamento. Então te vejo no próximo módulo. Muito obrigado.